Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 11, no livro do profeta Isaías, capítulos 56 a 58, com o assunto Casa de Oração, Idolatria, Jejum e Sábado. O nosso texto áureo está em Isaías capítulo 56, versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Pois seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A leitura bíblica com todos está em Isaías capítulo 56, versículos 1 a 8, Isaías capítulo 58, versículos 1 a 10. A verdade prática nos ensina que a casa de Deus é um lugar sagrado, onde o respeito, a oração e a unidade devem ser nossa prioridade. Antes de prosseguirmos, comente, curta, compartilhe este vídeo com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do nosso comentário nos fala que nos capítulos 56 a 59, Deus faz um chamado à restauração da adoração, à renúncia da idolatria e à prática de um jejum genuíno e transformador. Esses capítulos formam uma crítica direta à religiosidade vazia e à hipocrisia, ao mesmo tempo em que oferecem instruções para uma vida devota, centrada em Deus e marcada por justiça e misericórdia. Primeiro tópico: casa de oração para todos. Isaías 56 é um convite divino à inclusão, comunhão e adoração abrangente, onde a oração é o elo entre Deus e todos os povos, unindo a humanidade em torno do verdadeiro Deus. Veja que esta palavra inclusão, uma palavra que nós ouvimos muito atualmente. A inclusão, certamente, é uma bandeira a ser levantada em todos os povos, em todas as comunidades, para que não haja a exclusão. Mas veja que quando Isaías ele faz esse convite à inclusão, é dentro da religião do Deus verdadeiro. É chamando a todas as pessoas, todos vocês são chamados a adorar o Deus único e verdadeiro, abandonarem seus maus caminhos e virem buscar aquele que é o único Senhor e que pode salvar a todos. Veja que na época de Isaías, a religião judaica estava contaminada pela idolatria. As pessoas daquela época, ao mesmo tempo que elas queriam servir aos deuses da terra de Canaã, como Baal, Moloque e outros, ao mesmo tempo elas queriam buscar as bênçãos divinas. Em resumo, o que elas queriam era prosperidade. Elas queriam ser abençoadas, não importa por qual Deus fosse. Não é muito diferente de algumas pessoas na época em que vivemos. Elas querem a cura, elas querem a bênção, elas querem a libertação, não importa qual seja o Deus, a divindade, a entidade que venha trazer isso a elas. Primeiro item: minha casa. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O nosso texto áureo nos lembra da propriedade de Deus sobre o lugar. O templo é um lugar sagrado, não um espaço para buscar interesses egoístas ou distrações. Revela uma afirmação de posse e presença de Deus em seu templo, indicando que o lugar de adoração pertence a Ele. No Antigo Testamento, o templo era literalmente a casa de Deus, o lugar que a glória de Deus habitava entre o povo. Era o espaço onde as pessoas poderiam encontrar-se com Deus, confessar seus pecados, oferecer sacrifícios, experimentar perdão e reconciliação com Ele. É interessante destacar tudo isso que, no Antigo Testamento, o templo não era aquela catedral enorme onde as pessoas entravam.
Na verdade, a maioria das pessoas ficava fora do templo, no pátio do templo. No interior do templo propriamente dito, só quem entravam eram os levitas e sacerdotes para oferecer os sacrifícios a Deus pelo povo e por eles mesmos. Esse versículo nos orienta sobre como devemos nos aproximar da casa de Deus, com reverência e humildade, destacando a importância de uma postura de respeito e prontidão para adorar e ouvir o dono da casa. A casa de Deus é um lugar onde a vida dos adoradores reflete o caráter de Deus através de suas ações justas e corretas. Segundo item, casa de oração. Aqui enfatiza que o propósito principal do templo e da comunidade de fé é ser um espaço de comunhão com Deus através da oração. É o meio pelo qual expressamos a nossa dependência de Deus, a nossa confiança nele para nos guiar e transformar. Quando Jesus cita Isaías 56:7 no Novo Testamento, ele denuncia como o templo havia se tornado um local de exploração e comércio, desviando-se de sua missão sagrada. Infelizmente, abrindo parênteses, é triste dizer que muitos templos estão se transformando assim também, um lugar de qualquer coisa menos de adoração do jeito que Deus quer. Jesus restaurou o verdadeiro propósito do templo como lugar de oração, corrigindo a corrupção e as distrações que haviam se instalado no espaço de adoração. Então veja que Jesus não tinha nada do que alguns chamariam hoje de desigrejado, destemplado. Na verdade, Jesus chamou o templo de casa de meu Pai. Logo, as pessoas que hoje em dia falam: eu não preciso ir ao templo para ter comunhão com Deus, Deus está em toda parte, meu pastor é só Jesus e mais ninguém. Essas pessoas estão deturpando o ensino de Jesus sobre o local de adoração, sobre o templo. O Evangelho nos chama a viver uma vida de oração e de arrependimento constantes, reconhecendo que em Cristo não precisamos mais oferecer sacrifícios rituais para nos chegar a Deus. O templo, como casa de oração, é então um lembrete de que a verdadeira adoração é caracterizada pela proximidade com Deus e pelo desejo de estar sempre em sua presença. Esse compromisso interno é o que Deus realmente deseja do seu povo, mais do que rituais ou sacrifícios superficiais. Isso não deve ser entendido pelas pessoas como uma exortação para que não vão ao templo, para que não vão à igreja. Alguém poderia dizer: eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Então prove que você é a igreja indo à igreja. Ah, mas na igreja tem pessoas ruins, tem pessoas hipócritas. É verdade. A igreja, o templo, não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores, já dizia um teólogo. E como em todo hospital, alguns enfermos respondem bem ao tratamento e outros não respondem tão bem. Terceiro item, para todos os povos, casa de oração para todos os povos ou para todas as nações. Esse trecho revela o caráter inclusivo e universal do chamado de Deus. No Antigo Testamento, Israel era escolhido como nação sacerdotal, mediando, ou seja, fazendo a intercessão entre Deus e os outros povos da terra. Contudo, a promessa de Isaías 56:7 mostra que o propósito de Deus sempre foi a inclusão de todas as nações e grupos, incluindo os estrangeiros e eunucos, que antes eram excluídos dos privilégios da aliança. A visão de uma casa de oração para todos os povos aponta para inclusão e acolhimento, indicando que todos são bem-vindos para adorar a Deus de forma genuína e sincera. Esse conceito derruba as barreiras étnicas e sociais, estabelecendo que o lugar de adoração é um refúgio para todos os que buscam a Deus. Jesus confirma essa visão ao ordenar a seus discípulos irem e fazerem discípulos de todas as nações. O Evangelho derruba todas as barreiras culturais, étnicas e raciais, formando uma nova humanidade, unificada em Cristo até os confins da terra. Isso não apenas testemunha o amor de Deus, mas vence as divisões que marcam a sociedade. Em um mundo frequentemente fragmentado, ou seja, o mundo que vivemos é um mundo dividido. Para usar uma palavra bem atual, nós vivemos em um mundo multipolarizado. Nesse mundo, a igreja é chamada a ser um lugar onde todos são bem-vindos, refletindo o coração de Deus para toda a criação. Segundo tópico, alerta contra a idolatria. O livro de Isaías apresenta uma crítica severa à idolatria,
retratando-a como um dos principais fatores que afastam o povo de Deus e promovem a injustiça e a corrupção na sociedade. Isaías enfatiza a insensatez e o vazio de adorar ídolos, que são obras feitas por mãos humanas, em contraste com a grandeza e a santidade de Deus. Para nós, evangélicos, protestantes, pode parecer uma chuva no molhado. Afinal, alguém poderá dizer, mas nós não temos ídolos. É verdade que não temos ídolos de pedra, barro, metal, mas será que não estamos em nossas igrejas com outro tipo de ídolos? Ídolos de carne e osso? Será que não está acontecendo isso? É algo que devemos nos perguntar. Primeiro item: idolatria é infidelidade espiritual. Em Isaías 57, Deus denuncia a idolatria do povo, comparando-a à traição, ao adultério, à prostituição. Por várias vezes, a figura do adultério e da prostituição é um sinônimo de idolatria. Deus critica a infidelidade dos israelitas, que buscavam falsos deuses, praticavam ritos pagãos. A idolatria é vista como uma quebra de aliança com Deus, pois desvia o coração dos adoradores para falsos ídolos, enfraquecendo a relação com o Senhor. Essa traição espiritual é descrita de maneira severa, mostrando a profundidade da ofensa que a idolatria representa para Deus. O relacionamento de Deus com seu povo, assim como o matrimônio, é baseado em uma aliança sagrada. A idolatria equivale a uma rejeição desse compromisso, trazendo consequências espirituais e morais para a nação. Então Deus sempre mostrou: a idolatria é uma coisa muito grave, tão grave quanto a traição em um casamento. Então veja que esse valor da traição no casamento, isso é uma ofensa em todas as épocas e lugares da história da humanidade. Por isso Deus pegou essa figura como um sinônimo da prostituição, da idolatria espiritual. Segundo item: a idolatria e suas consequências. O capítulo 57 destaca que a idolatria leva à injustiça e à corrupção moral. Os líderes e o povo que se afastam de Deus para adorar ídolos acabam cometendo abusos e injustiças. Eles se tornam insensíveis ao sofrimento dos pobres e vulneráveis, pois estão mais preocupados com seus próprios interesses e prazeres. Portanto, a idolatria, ela tira a capacidade do ser humano de se doer pelo que o outro está passando. A idolatria, portanto, não apenas ofende a Deus, mas também distorce a vida comunitária, promovendo comportamentos que prejudicam e degradam a sociedade. O ensino de Isaías sobre os vários aspectos da idolatria percorre todo o livro. Eis um breve resumo. A idolatria contribui para a desintegração moral da nação. A idolatria substitui a adoração ao Criador pela veneração de objetos sem vida. A idolatria cega o povo espiritualmente, para ele não ver a verdade. A idolatria promove o culto a ídolos feitos por mãos humanas. Isaías enfatiza que os ídolos são incapazes de proteger ou salvar. A crítica é direta. A dependência de deuses falsos resulta em decepção, pois eles não possuem poder nenhum. Em contraste, aqueles que confiam no Senhor são prometidos a herdar a terra e a viver em comunhão com Deus no seu santo monte, um lugar de segurança e provisão divinas. Terceiro item: só o Senhor é Deus, pois assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vivificar, trazer vida. Deus está dizendo que assim como Ele está tão distante da humanidade que nós não podemos sequer imaginar como é a sua morada, mas Ele também está dizendo: eu estou perto de vocês, eu estou muito perto. Eu não estou tão longe que vocês não possam me alcançar, eu estou perto, de onde vocês possam me ver. Apesar da grave advertência sobre a idolatria e sobre o risco de confiar em objetos e conceitos que substituem Deus, Isaías 57 também traz uma mensagem de esperança e misericórdia. Deus promete restaurar os corações contritos e arrependidos. Então Deus aponta o dedo para a idolatria da nação, mas deixa uma
uma porta aberta, digamos assim, uma pequena fresta por onde eles poderiam se salvar, dizendo: se vocês se arrependerem e voltarem para mim, eu estou disposto a esquecer o que passou, eu estou disposto a perdoar vocês. Esse versículo reforça que Deus, sendo o Altíssimo e Santo, está sempre pronto a acolher e perdoar aqueles que abandonam seus ídolos e voltam a Ele em arrependimento. A verdadeira adoração é restaurada quando o povo renuncia à idolatria e busca a Deus com sinceridade. Isaías denuncia a idolatria como insensatez, revela suas consequências negativas e enfatiza a necessidade de retornar ao Senhor para a restauração. No final, o profeta reforça que somente Deus é digno de adoração. Ele é o único que pode guiar, proteger e redimir o seu povo. Terceiro tópico: o jejum e o sábado. Isaías 58 contrasta a verdadeira religião com a religiosidade vazia, destacando a essência do jejum e do sábado, compromisso com Deus e transformação da vida comunitária. Primeiro item: o jejum ritual e vazio, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vamos entender melhor esse texto. O que significa essa referência ao jejum? Isaías 58 confronta a hipocrisia de um jejum meramente ritual, que não resulta em mudança de comportamento. Na religião judaica do Antigo Testamento, havia vários jejuns rituais, jejuns obrigatórios, durante vários períodos do ano, geralmente coincidindo com as festas judaicas, como a festa da Páscoa, a festa do Yom Kippur e outras. Então o que estava acontecendo? O povo guardava esses jejuns, mas apenas de maneira ritual, ou seja, sem um verdadeiro quebrantamento de coração. O profeta destaca que o povo jejuava com motivação egoísta, buscando apenas benefícios próprios, enquanto permanecia insensível às necessidades dos outros. Deus rejeita esse tipo de prática, declarando nos versículos 4 e 5: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem ou pessoa em um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Então aqui Deus está chamando diretamente as pessoas. O jejum que vocês fazem é apenas da boca para fora, é apenas exterior. Não é algo agradável, é algo desagradável. O jejum verdadeiro vai além de um ritual externo. É uma prática que reflete uma transformação interior e um compromisso com a justiça e a misericórdia. No Novo Testamento, o cristão é chamado a jejuar, mas justamente jejuar da maneira correta, não da forma como o Israel do Antigo Testamento fazia. O jejum verdadeiro é o item 2. O jejum que agrada a Deus é aquele que nos aproxima dele e nos conduz a compartilhar o pão com os famintos, a acolher os desabrigados, vestir os que estão nus. A espiritualidade autêntica deve impactar positivamente a vida pessoal e a sociedade, promovendo unidade e bem-estar. O jejum verdadeiro, portanto, vai além de se abster de alimentos. O jejum é muito mais do que não comer. É uma oportunidade de se aproximar de Deus, praticar o amor ao próximo e transformar a sociedade. Deus promete bênçãos para aqueles que praticam o jejum verdadeiro. Então romperá a tua luz como a alva, como a aurora. A tua cura brotará sem detença, sem demora. A tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso significa que, ao se comprometer com o jejum verdadeiro, genuíno, o povo experimentará a restauração de suas cidades e o favor divino. Esta promessa inclui a era da igreja, iniciada no Pentecostes. Deus recebe o jejum sincero e responde com sua presença, proteção, renovação e provisão.
Terceiro item, o sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Alguém pode estranhar aqui esse contexto e dizer, mas nós, cristãos, não guardamos o sábado. O que significa então esse texto? Vamos entender melhor. Deus está chamando Israel a observar o sábado com reverência. Deus está falando com aquele Israel do Antigo Testamento e dizendo, observem o sábado da maneira correta. O sábado, do 7º dia da semana, era um período durante o qual o judeu não realizava nenhuma atividade braçal. Ele deveria se concentrar apenas em adorar a Deus, em reverenciar a Deus. O que estava acontecendo? O povo não estava guardando o sábado da maneira correta. Ou seja, eles viam o sábado como um fardo, como um período que era, na verdade, um empecilho à realização dos seus interesses. Mas, na verdade, para Israel, o sábado era um sinal da aliança de Deus com eles. Era um tempo obrigatório de descanso dedicado à adoração e à comunhão com o Criador. Era um período da semana em que Deus dizia, parem o que estão fazendo e se concentrem em lembrar de mim e da minha palavra. No contexto cristão, o princípio do sábado transcende a observância literal de um dia específico. Significa que nós não precisamos ter um dia de repouso semanal específico. Significa que qualquer dia da semana pode ser o nosso repouso semanal. Nós cristãos celebramos o domingo, chamado Dia do Senhor, em razão da ressurreição de Jesus, que ocorreu no primeiro dia da semana. Na cultura ocidental, americana, europeia, o domingo ele já vem de uma longa tradição de parar os trabalhos para repousar, para adorar a Deus. É bem verdade que muitas profissões e muitas outras ocupações não param totalmente no domingo, assim como também não param no sábado nos países ou regiões onde guardam o sábado. Imagine, por exemplo, se no sábado, no 7º dia, não funcionassem os hospitais, por exemplo, as unidades de segurança pública. Como ficaria a sociedade? Então, esses serviços, digamos assim, essenciais de emergência, eles têm que funcionar todos os dias, independente de ser sábado ou domingo. Portanto, para nós cristãos, mesmo que o domingo fosse um dia normal de trabalho, ele continuaria sendo o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Desde os primórdios da igreja, o domingo se tornou dia de adoração, celebração e comunhão entre os crentes. É bom destacar que nos primórdios da igreja, pelo menos nos 3 primeiros séculos, o primeiro dia da semana, o domingo, era um dia de trabalho normal. Não existia o fim de semana no Império Romano, não existia. Os serviços apenas paravam quando eram festivais religiosos, pagãos, algum feriado que o imperador concedia aos seus súditos por alguma vitória ou bênção especial. Só quem tinha autorização de parar de trabalhar no sábado eram os judeus, eram os seguidores da religião judaica. Os cristãos, eles trabalhavam no domingo, porque o domingo era um dia de trabalho normal naquela época no Império Romano. Somente bem mais tarde, já no 4º século, com o imperador romano Constantino, que teoricamente se converteu ao cristianismo, ele publica um dia semanal de descanso. Primeiro dia da semana, as repartições imperiais não irão funcionar. Mas os camponeses estão liberados para continuar o seu trabalho. Então eles podem parar, mas também podem continuar o seu trabalho, porque pode não ser possível de parar. Então veja que o decreto de Constantino não foi um decreto do tipo, olha, domingo, primeiro dia da semana, todo mundo larga tudo e vai para a igreja. Nada disso. Os cristãos, obviamente, já adoravam a Jesus todos os dias e celebravam a ressurreição no primeiro dia da semana. Mas os pagãos continuavam adorando os seus deuses. Primeiro dia da semana para eles não era um dia especial. Eles simplesmente não iam trabalhar.
iam adorar os seus deuses. Então, aprendemos que o sábado judaico era um dia de descanso físico, enquanto que o domingo cristão ele celebra o descanso espiritual e a liberdade oferecida por Cristo. Ele simboliza a nova criação e a redenção em Cristo, sendo um tempo de renovação, alegria e esperança na vida eterna. Vamos entender melhor isso aqui? O sábado era o 7º dia da semana da criação. Uma criação que caiu no pecado, que falhou, que se corrompeu. Uma criação, que é a criação que vivemos hoje, que ela já tem data certa para terminar. Pois quando vierem os novos céus e nova terra, essa criação que nós conhecemos, este universo que nós conhecemos, ele deixará de existir para sempre e ninguém vai se lembrar dele. Portanto, guardar o 7º dia da semana, guardar o sábado, o 7º dia da semana, é meio que você celebrar uma criação que falhou, que pecou, que errou e que vai terminar. Enquanto que o primeiro dia da semana, vamos lembrar lá em Gênesis, o que aconteceu no primeiro dia da semana? Deus chama a criação à existência. Então, o domingo, primeiro dia da semana, ele está apontando para uma nova criação. Ele está apontando para os novos céus e nova terra, que serão eternos, que nunca passarão. Concluímos então com a nossa aplicação pessoal. Como povo de Deus, somos continuamente desafiados a viver de forma digna e relevante, refletindo a justiça e a santidade de Deus, sendo verdadeiros adoradores na casa do Senhor e perante a sociedade. Com isso, chegamos ao final da revisão desta nossa lição de número 11 do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre o livro do profeta Isaías. Na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.